ele se depara em um texto, e outro texto, e outro texto. Mas o que eu vou falar, como eu vou falar, o porquê, e é isto. O que tu tem para a igreja, Senhor? Chegou um momento hoje à tarde que eu disse assim: Senhor, é contigo. Porque tu não me clareou a linha que tu quer que eu siga, Senhor. E eu acho tanto bonito quando eu vejo o pastor e a irmã pregar. Ela conversa assim, pá, tudo bonitinho ali. Fala uma conclusão bonita, né? Eu acho bonito. E falar do amor de Deus e falar nessa igreja cheio de homens, obreiros, capacitados. Todos têm vindo aqui ocupar a tribuna, ocupar esse púlpito, esse lugar santo. Todos têm vindo e destrinchado a palavra de uma maneira bonita, gloriosa, e acho tão bonito. E é uma das coisas, uma das virtudes que essa igreja tem. Amém. Porque oram e porque estudam a palavra. Amém. E falar da palavra é falar com intimidade de quem tu conhece. Amém. Falar das coisas de Deus é ter intimidade com Deus e falar de quem tu conhece, quem tu tem intimidade. É fácil falar do meu pai carnal, é fácil falar dos meus irmãos, as qualidades, os detalhes da minha esposa, dos meus filhos. Da mesma forma tem que ser fácil falar das coisas de Deus, porque tu conhece. Amém. Tu conhece o teu Deus, tu sabe como ele age. E eu achei muito bonito, porque uma vez eu ouvi uma mensagem, eu não lembro se o irmão, alguém comentou comigo, ou foi uma mensagem que eu vi aqui mesmo, não me lembro, que até os infernos precisam de respostas. Deus precisa de respostas, e os infernos precisam de respostas. Quando Satanás tentou Jesus, ele manejava a palavra e com categoria e de igual para igual, para cima, não de igual para igual, como superior, ele manejava a palavra e colocava Satanás no lugar dele. Aleluia. E esta noite, Deus me traz aqui para desmistificar algumas coisas que no meio do povo de Deus há. Coisas que Satanás continua vendendo para o povo de Deus como algo, como sendo verdadeiro, porque ele é um pai da mentira, é um mentiroso, é um ilusionista. É verdade. Ele muitas vezes, ele lapida algo que tu acha que é ouro, mas é uma porcaria. É verdade. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que clareia as coisas. Amém. Obrigado. Ele te mostra o que está oculto. Aleluia. Mas nós temos que cuidar, porque o inimigo das nossas almas, se ele tentou Jesus, ele tenta colocar nas nossas vidas, nos colocar para baixo. E Deus, esta noite, se eu fosse escolher um tema para falar esta noite, como o irmão lembrou de um como nós chamávamos, um corinho antigo, existia um corinho que dizia assim: Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias e nos dá a segurança. Aleluia. Olha bem. E se eu fosse escolher um tema para falar esta noite, seria isto: Cristo rompe esta noite as cadeias que te prende a tu chegar a um novo nível de Deus. Aleluia. Amados irmãos, mas para a base do que vamos estar falando, eu convido os irmãos para nós lermos no livro de João, capítulo 8, uma palavra bem conhecida. Amém. Bem conhecida. Os irmãos quiserem colocar em pé em reverência à palavra. Olha, uma palavra bem conhecida. Olha bem, para quem está lendo a palavra, como os irmãos leem muitas vezes a palavra, fala da mulher que foi pega em ato de adultério. E eu disse: Senhor, vamos falar sobre isso. Os irmãos, a palavra assim, ó, que todos pregam, sabemos de cor a história, mas Deus nos dá uma roupagem nova, que através dessa palavra você vai
ter um novo entendimento do cristianismo e da evolução do evangelho e do que Cristo, como libertador, causa efeito na nossa vida. Amém. E diz a palavra de Deus, vou ser bem breve, irmãos. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Amém. E assentando-se, vos ensinava. Amém. Jesus é quem nos ensina. Que fica isso na cabeça de você. Jesus ensina. Jesus ensina o novo. Jesus quer te dar um novo. Amém. Um novo entendimento. Amém. Amém. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? O irmão pode tomar assento. Aleluia. Amados irmãos, Cristo rompe as cadeias. Amém. Muitas vezes, amados, na nossa vida circular, na nossa vida natural, Satanás, ele sempre busca formar uma situação na nossa vida que vai nos colocar fora da nossa normalidade e do nosso controle e fora nós seres humanos adoramos estar no controle. É verdade. O ser humano, ele gosta de estar no controle. Ele pega o ônibus na hora certa, ele tem o relógio marcado, se arruma para ir para o serviço, ele gosta de pegar o carro e funciona. Algo que saia do controle põe ele em um estado quase que desesperador. Se o teu dia muitas vezes fura um pneu, saiu do controle, apavorante aquele dia, está tudo errado. Satanás, conhecendo a natureza do homem, Satanás, conhecendo quem somos e como agimos, e como é angustiante estar fora do controle, ele busca sempre nos colocar em becos sem saída. Ele dá uma apertadinha na boca do dia. Não vai ser uma coisinha tão comum, mas um pneu. Mas vai ser uma coisa que vai te colocar em um beco sem saída. E a maioria do ser humano, quando Satanás trabalha, por isso que eu digo, esta noite você vai romper uma barreira da tua vida que tu diz assim, ó, Senhor, disto eu não consigo romper. Então olha bem, amados irmãos, quando Satanás ele te coloca em becos na tua vida, em becos a qual aos teus olhos humanos tu começa a achar que aquilo não tem saída, que aquela situação que tu se colocou ou te colocaram parece e é desesperador para a tua natureza humana. Quem de nós não passou por isso ainda? Amados irmãos, se eu for testemunhar, eu vou testemunhar à noite contando em becos que Satanás me colocou e me atrasaram a minha vida profissional, material e muito a minha vida espiritual. Muito, amados. E eu tenho a certeza que você já foi colocado nessa mesma situação. E certamente, enquanto tu viver, Satanás vai estar investindo na tua vida, no teu ministério, na tua saúde e na tua vida emocional, na tua vida familiar. Ele
ele tem diversas frentes para te atacar. E não pensa, amados irmãos, a palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração e sonda os nossos pensamentos. Mas Satanás não sonda o teu coração e não sonda os teus pensamentos. Amém. Aleluia. É ilusão achar que Satanás, ele não tem poder para isso. Amém. Mas Satanás, ele é astuto. Ele usa sensos para te entender. Eu costumo dizer, como aquele homem que ele tem uma caída em todos os sentidos, principalmente com mulheres, e ele pega o seu carro e muitas vezes ele passa na parada de ônibus, ele olha. Não é o fato dele ter olhado, mas Satanás atentou, olha, a queda dele é aquela ali. Eu posso trabalhar nisto na vida dele. E tu se torna uma presa, quase que pega, porque ele vai trabalhar esta situação. Aquele que tem a tendência do rolinho, tu é o comprador lá na tua empresa, mas tu é subornável, e vai vir para ti aquela tentação, porque Satanás vai trabalhar esse caminho, porque tu deu sinal que tu cai ali. E assim o ser humano tem as suas fragilidades e ele vai lutando contra isto, e Satanás vai trabalhando, colocando ele em becos sem saídas. E olha bem, amado, quando Satanás coloca tu num beco sem saída, o próximo passo é ele te colocar numa situação de miséria. Quando tu cai em um problema, o próximo passo de Satanás é te colocar numa situação de miserável diante de Deus. De miserável. E aqui é o ponto que eu quero chegar. Quando o homem chega nessa condição de miserável, ele começa a se autoavaliar e Satanás usa uma estratégia contra ele, que eu costumo dizer, um instituto da indignidade. É um instituto jurídico, instituto da indignidade. O instituto da indignidade é um termo jurídico que se torna indigno. Um pai é indigno da herança do filho quando ele é sentenciado indigno por algo atentador à honra moral, física do seu pai. E olha bem, quantos estão, irmãos, amarrados por este sentimento? E aí está um ponto, amados, que tem me chamado muita atenção no meio da sociedade, no meio dos cristãos e no meio da igreja. Irmãos, não sei para quem estou falando esta noite. Não conheço os irmãos. Não conheço a vida dos irmãos. Não conheço o coração dos irmãos. Porque não é me dado isso. Mas para alguém Deus está falando esta noite. Amém. De alguma forma tu está amarrado em algo que tu se torna indigno. Olha bem. Meu Deus. Amados, paramos aqui um pouquinho de explanado e vamos para a palavra. Aleluia. Aquela mulher foi pega em ato de adultério. E estava ali Jesus ensinando, ele estava em ensinamento. Como é bonito aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, que ele gosta de nos ensinar e todos os dias está nos ensinando. Muitas vezes dói um pouco o aprendizado, mas logo ali na frente, quem tem experiência com Deus sabe que a vitória é garantida e que o problema serve para contornar um mal maior. Amém. Pode ter certeza. É verdade. Amém. Não reclama. Aleluia. Não reclama, confia e já começa a agradecer. Aleluia. E quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, para aquela mulher, tudo terminava ali. Para aquela mulher não existia saída, não existia mais
condições de seguir vivendo. Porque a sociedade lhe condenava, a religião lhe condenava, e a sua sentença não existia saída, era a morte. Irmão, quando uma pessoa, acredito eu, é sentenciada à morte, deve ser a maior agonia desse ser humano. Saber que vai morrer, saber que para ela não tem perdão, saber que para ela não tem solução. Esse dia eu peguei um caso de um rapaz que ia ser preso. 3 dias ele ia ser preso. Amados, precisa ver a agonia daquele rapaz que ia ser preso em 3 dias. Ele me ligava a cada 15 minutos. Ele só queria ouvir de mim: doutor, o senhor vai me tirar? Eu não vou ser preso? Eu dizia: calma, rapaz, tu não vai ser preso. Eu vou fazer o recurso aqui. Tu não vai ser preso. Fica tranquilo. Largava o telefone dali a 15 minutos, ele de novo: o senhor tem certeza, doutor? O senhor tem certeza? O risco de uma prisão. Agora tu imagina uma sentença de morte. Meu Deus. Mas quem acusava, amados irmãos, como diz a palavra, não era o circular. Eram os religiosos que acusavam aquela mulher. Meu Deus. Era a autoridade da lei. Era quem devia ter amor e carinho. Era quem deveria ter uma saída emergente. Mas eram os acusadores. Meu Deus. Quantas vezes, amados irmãos, os nossos acusadores estão sentados com nós nas igrejas? Aleluia. Quantas vezes somos sentenciados? Quantas vezes, principalmente, amados, quem veio de um tempo como nós, meio radical, É verdade. não estou. Muitos estão presos nesse tempo por sentenças de ignorantes espiritual, É verdade. com sentença de pessoas que não conhecem a Cristo de verdade, É verdade. por sentença de pessoas que vão lá na cadeia, em vez de nos tirar, botam outro cadeado, porque preferem ver nós presos e condenado a ser morto na ignorância espiritual do que nos soltar e nos ajudar. Amém. É verdade. Amados, mas ali havia, Aleluia. para ela não havia mais saída. Aleluia. Para aqueles acusadores, era quase que motivo de festa usar aquela mulher como exemplo Meu Deus. para os outros. Talvez na cabeça deles aquilo era um meio de resolver o problema. Aquele problema, que para eles era um problema. Espírito Mas, Santo. amados, aquela mulher, quando estavam todos ali para cometer aquele ato, como diz a palavra, diz que perguntaram: Senhor, o que fizemos? Pela lei nós temos que apedrejar. E como uma passagem conhecida, Jesus disse assim: se ninguém tem pecado, pegue e atire a primeira pedra. Ali estavam os fariseus, ali estavam os homens religiosos, ali estava o povo circular, ali todos fizeram uma autoavaliação. E diz a palavra que cada um foi jogando, largando a sua pedra. Amém. E indo embora. Amém. Aleluia. E diz: ficou só ela e Jesus. Amado, quantas vezes eu já usei essa palavra para esclarecer coisas a pessoas cristãos que não entendem a Cristo? Quantas vezes eu já usei essa palavra para que ele pudesse entender que essa palavra ela é muito mais ampla do que uma mulher que estava perdendo a sua vida, que estava pega no alto do adultério. Aqui mostra a libertação de ignorantes. Aleluia. Amado, aqui mostra Jesus para romper a ignorância dos homens daquela época. Amém. Mas serve muito para nós para entender certas coisas. Amém. Quer ver para que serve para entender? Quando eu entendi
trabalhando com o mundo jurídico e eu tive um professor, um amigo meu, que ele dizia assim, o cara foi professor mesmo, foi um amigo meu, um professor de direito civil, um cara muito bom de direito. Escritor de livro, ele dizia, Carlos, tu tem que entender que primeiro a sociedade evolui, depois nós regulamos ela. A sociedade evolui, depois regula. O que é? Não tem como regular se não existir um problema social. Sim. Primeiro vai ter um problema social. Como é que eu ia regular a internet num tempo que não existia internet? Sim. Como é que eu ia regular o sistema de celular de um tempo que não tinha celular? Telecomunicações e quantas coisas. Primeiro o fato social acontece, depois ele é regulado. Depois se cria uma lei, é legislada, e essa lei passa e regula aquele problema social. Aqui, eu quero que vocês entendam um pouquinho essa parte ligando o jurídico com as questões bíblicas e espirituais. Aqui, Deus estava ensinando, a maior lição não estava antes desse fato, estava pós. Amém. Porque quando aquela mulher chegou em Jesus e disse assim, Jesus, e agora o que eu faço? Aleluia, aleluia. Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Aqui é importante você entender que ali tinha acontecido um fato novo social. Aleluia. Um fato novo social. Qual era o fato novo social? A aceitação, o entendimento que matar, apedrejar, não era mais a solução. Amém. O que a palavra nos fala sobre obedecer à lei da terra? Diz que nós cristãos, agora o irmão acabou de falar de respeitar o sistema político, que estamos orando para que Deus resolva essa pendência, que seja feita a vontade de Deus, Amém. porque Ele sabe o melhor para o futuro. Amém. A mesma coisa nós temos que obedecer à lei da terra. A palavra nos manda obedecer à lei da terra, que regula a nossa sociedade. A palavra não vai contra isto. Aqui, amados irmãos, havia um novo regulamento social. Entendeu? Havia um novo regulamento social que ia matar uma mulher e que ia matar muitas outras mulheres. A palavra de Deus não fala na sequência se isso foi abolido, não. Mas houve um fato social que dava a entender que não havia uma necessidade daquilo, porque todos eram ignorantes e pecadores. Aleluia. Entendeu? Então o que aconteceu com esse fato? Esse fato fala muito. O que Jesus disse? Aleluia. Se ninguém te condena, nem eu te condeno. Olha bem, Aleluia. não havia uma condenação. Vá e não peques mais. Amém. Aleluia. Mas, amados, seguindo, Satanás se colocou talvez num beco sem saída, e a próxima cilada dele é te tornar em nada, um ignorante, e achar que para tua solução não há perdão, Aleluia. Oh, aleluia. para tua solução não tem saída. E isso talvez tenha te travado a tua vida e principalmente a espiritual diante de Deus. Tu se acha indigno. Aleluia. Irmãos, vocês não estão aqui diante de um libertador das coisas de Deus, dizendo que nada mais é pecado e nada mais tem nada a ver. Eu me deparei um tempo atrás, amados irmãos, uma pessoa que questionou. Uma pessoa era um obreiro na casa do Senhor. Aleluia. Cara, eu ia na casa dele, a gente ia jantar lá muitas vezes, ou em outro lugar, eu ia na casa dele e ele ia para o serviço do Senhor. Comprei as escalas, comprei as coisas, tudo bonitinho. Ele ia fazer a obra de Deus. Muita gente chegava lá e já estava indo, daqui a pouco eu volto, que legal, que beleza, e é isso aí mesmo, toca ficha. Nunca fui lugar de fora. Mas um determinado momento, amados irmãos,
Ele conheceu uma outra pessoa. Separou do seu lar, separou da sua família. E o tempo passou. Se passou 15 anos. Se passou. Ele casou de novo, ele teve outra família, ela teve outra família. E filhos, e a situação toda. E cada vez que há investida, ele está neutralizado. Nenhum remédio espiritual entra naquele corpo. Meu Deus. Nada convence ele, porque ele está preso no passado. Meu Deus. Aonde nos ensinaram que isso é um grande pecado. Está sentenciado à morte. Meu Deus. Espiritual. Tu nunca vai ter chance na casa do Senhor. Tu não pode entrar para a comunhão. Olha bem, amados irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Pessoas que estão ali em uma situação como dessa mulher. A diferença de muitas pessoas dessa, preso na religiosidade, é que muitas vezes, amados irmãos, esta mulher, ela pôde entender Jesus e se agarrou na única saída. Amém. Levantou sua cabeça, não olhou para ninguém e foi. É. Aleluia. 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 Eu conheci uma outra pessoa que teve o mesmo problema. A irmã eu gostava muito, a minha esposa sabe o que eu estou falando. Gostava muito desse cara pregar. Irmã, pensa no cara. Cara, usava essa tribuna, irmã, com estripidez. Cheio do Espírito de Deus. Um cara assim, amados, ele explanava a palavra de Deus, assim, uma sabedoria, um entendimento, e colocando as coisas, as palavras no momento certo. Gostava muito de ver aquele cara pregar. Em um determinado momento ele foi colocado ele num beco sem saída e ele caiu. E hoje eu encontro com ele, cada vez que eu encontro com ele, eu digo, rapaz, volta para Jesus. Volta para Jesus. Ele representa, já com outra família, já com filhos grandes. Volta para Jesus, cara. Aleluia. Olha o ponto, olha o que Deus tem ainda a fazer por ti. Cara, não cai nesse conto de mentiroso que é Satanás. É verdade. Satanás, ele vende que tu és indigno. É verdade. Ele te anestesia. Aleluia. Ele te deixa sempre poucos recursos nesse sentido. E, amados irmãos, a justiça de Deus sempre vai alcançar. Amém. Mas a graça sempre é maior. É verdade. Obrigado, Nós temos que Jesus. entender que a graça de Deus sobre a nossa vida ela é maior, ela se excede. É importante. Deus é justiça. Deus vai preservar os seus preceitos. Mas a graça de Deus, o amor de Deus é tremendo. Aleluia. Oh, aleluia. Ontem eu chegava em um lugar, amados, não quero me atrasar muito. E eu chegava num lugar ontem, e eu tenho um amigo meu que ele já está com 70 e poucos anos. É um homem de muitas posses, ele confia muito em mim, muito em mim. Eu dou carinho para ele, os outros dão muita atenção, sabe? O que posso fazer por ele eu faço. E eu falo muito de Jesus. E ontem eu cheguei lá e estava lendo um livro do Chico Xavier, pesquisando na internet. E aí eu disse para ele, peguei ele ontem, só eu e ele no lugar onde ele estava. Eu disse, Valdir, não vou usar de minhas palavras contigo. Até quando, Valdir? Tu já conhece a palavra, tu já conhece a Deus, tu já conhece tudo. Até quando tu vai sair dessa ignorância? Tu vai continuar titubeando dos senhores e nessa tua ignorância? Até quando, Valdir? Até quando? Aleluia. Mas, Carlos, é tudo igual. Sabe? E aí ele começa, papapá. Amados irmãos, eu disse para ele, Valdir, até quando? Tu já está com
70 e poucos anos, por que tu não se agarra com Deus e vive o restinho da tua vida? Define a tua vida por Deus. Amém. E ele disse assim, não, eu falava para ele sobre o ateísmo, o espiritismo e o cristianismo. Eu dizia, tu não tem 4, tem 3 para escolher. E o que te dá mais paz? Ele disse, não, realmente, as coisas de Deus, a igreja, me dá um consolo, me dá um conforto. Tá aí, Valdir, tu já tem a tua escolha, só por que tu não se agarra com Deus? Mas ele está preso em coisas. Satanás torna ele indigno. Satanás coloca ele num beco sem saída. Satanás deu para ele que ele não é digno da graça de Deus. Meu Deus. Mas, amados irmãos, o mais importante não é isso. Sabe o que é mais importante? Que agora nós vamos estar falando. Isso torna Jesus, torna o sacrifício de Jesus em vão. Olha, amados irmãos, eu aprendi que um dos maiores pecados é tornar o sacrifício de Jesus Cristo em vão. Tu tornou o autor disso tudo. Se tu tem paz, se tu tem alegria, se tu tem a certeza de uma vida eterna, se tu tem, para tudo isto é o pacote Jesus, morto na cruz do Calvário. Aleluia. E eu explicava para ele ontem, Valdir, eu explicava para ele. Lá na cruz do Calvário tinha um ladrão e outro, os dois sendo crucificados. Estava ali Jesus e os dois, olha bem, amados irmãos, os dois já estavam mortos. Para vir. Porque na condição deles, porque se eles estavam com Jesus, eles já estavam com os pés cravejados e com as mãos cravejadas. Tu já está numa situação péssima. Mas um foi capaz de entender a palavra e o ensinamento de Jesus. Ele foi capaz de, naquele momento, entender que aquele que estava ali na cruz tinha poder para libertar na totalidade, inclusive pós a morte. Amém. Aleluia. Ele tinha condições de dar uma vida eterna. E o outro se manteve na sua ignorância. Está vendo esses testemunhos, desses 3 testemunhos que eu acabei de dar? Homens que ficam na sua ignorância. E esta noite, como é uma quarta-feira, é um culto de milagre, é um culto de renovo, é um culto de libertação. É um culto a qual Deus me trouxe esta noite. Não foi em vão, amados irmãos, eu tenho certeza. Amém. E para mim, amado, eu aprendi. Eu me preocupava muito quando eu explanava a palavra e ninguém vinha aqui para frente. Mas olha bem, cara, quer dizer, a palavra não tocou o coração da pessoa. Eu aprendi, amados irmãos, eu aprendi a explanar a palavra e ter certeza que Deus está trabalhando no coração. Amém. Porque não sou eu, quem sou eu? O que eu tenho de especial? Gordinho? Entendeu? Não tenho nada de especial. Mas a palavra. E esse Jesus. É verdade. Amados irmãos, Aleluia. é a tua que tu veio essa noite. Aleluia. Aleluia. E a libertação no nome de Cristo Jesus. Amém. Aquela mulher pôde crer na libertação de Cristo Jesus. Aquele homem que estava na cruz morto, os dois, aquela mulher estava morta. E aquele rapaz estava morto. E os dois foram capazes de em Cristo Jesus crer nos ensinamentos. Amém. Crer que Cristo Jesus. Aquela mulher não foi morta. E aquele rapaz também não foi morto na cruz. Aleluia. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Olha bem, amados irmãos, para atravessar esta barreira da ignorância espiritual,
que Satanás tem colocado essa ilusão, essa mentira na vida. Amados irmãos, talvez é o divisor de águas que separa o homem natural do homem espiritual. É um outro nível espiritual que Satanás, que Deus tem para a tua vida e que Satanás sabe disto. Aleluia. Amados, foi esse divisor que me colocou em outro patamar espiritual. Está ali a minha esposa de prova. Está ali a minha filha de prova. Quem me conhece foi entendendo esta palavra. Foi entendendo esta palavra. E deixando calar o meu coração. É que houve a verdadeira mudança na minha vida. Do Carlos que vocês não conheceram. Do ignorante que vocês não conheceram. Do homem que tinha vergonha que vocês não conheceram. Mas Satanás me colocava numa situação de indigno. E eu tornava o sacrifício de Jesus em vão. Porque a não libertação, o não crer na libertação, é crucificar Jesus de novo. É tornar Jesus neutralizado. Meu Deus. Mas eu entendi a palavra. Amém. E esse divisor de águas, essa muralha que tinha, era ilusória, ela não existia. É verdade. E Jesus, eu tenho que te condene, vai e não peques Oh, mais. aleluia. E eu Aleluia. sei disto. Amém. Mas, amados irmãos, não pequei mais. Amém. Sabe que esses dias aconteceu coisa simples. Pode ver, irmão, o nível que Deus te coloca. Eu entrei no carro e bati com a perna na porta. Dói, né? Quem bateu já com a perna na porta do carro? Cara, dói a canela na porta. E eu fui para proferir palavras e o Espírito Santo não é mais deste. Amém. Amém. Tu é vinha do tapete, como eu disse. Amém. Tu foi separado. Amém. Tu não é mais desse. Resiste. Tu não é. Dor passa. Amém. Ansiedade passa. Problemas financeiros passam. É verdade. Problemas, o carro que estragou passa. É. O desemprego vai É passar. verdade. Tudo passa, mano. Mas para passar, tu tem que ir para outro nível. É verdade. Outro nível espiritual. Aí Amém. tu vai dizer assim, amados irmãos, tá, mas esse irmãozinho está falando de virar a bota aqui na frente, papai, e ser um pregador para dar. Não, amado, eu estou falando em outro nível espiritual, na intimidade com Deus, no teu secreto onde ninguém vê, para a tua família onde ninguém vê. Eu quero ver, tu no meio da tua família e dizer ali, ó, olha a transformação do meu esposo, olha a transformação da minha esposa. Os outros verem quem és tu realmente. Isso muda, amados irmãos. Sabe por que não ganhamos muita gente para Jesus? Às vezes, porque não temos um bom testemunho. Porque aqui dentro da igreja somos uma coisa e lá na casa somos outras coisas. Na rua, no trabalho, não resplandecemos o brilho do Espírito Santo de Deus. Então, para isso, amados irmãos, precisamos ultrapassar e neutralizar a mentira de Satanás. Para isso, Deus me trouxe essa noite. Amém. Para dizer que Satanás é um mentiroso. É um ilusionista. Tu não está num beco sem saída. Aleluia. Para te dizer que Cristo rompe essa cadeia essa noite. Se tu vem lutando com uma enfermidade, essa noite Deus vai romper. Olha bem, talvez, amados irmãos, tu está ali preso numa enfermidade. É a coluna, é o braço, é a dor de cabeça, é a enxaqueca, é o tumor, é a azia, é o colesterol, é o diabetes. Talvez tu está rompendo porque tu está preso numa ilusão, em um patamar espiritual que tu não ultrapassa. Não tem o berço da bênção. Amados irmãos, tu tem que consertar o altar, tu tem que organizar, para que Deus manda fogo e queima todo esse tipo de coisa na tua vida. Amém. Talvez tu vai para o emprego não para, tu vai para outro emprego não para, e tu vai para outro emprego não para, tu pula de emprego.
vezes tu está sendo usado ali, o teu jeito de agir. Cara, não reflete um homem espiritual com responsabilidade. Cara, uma barreira que muitas vezes tu tem que preparar o cenário para que Deus mande a bênção. Amém. Isso rompe. Essa noite é noite de romper essa cadeia. E Deus te dá o que, como o livro diz, te dá a segurança em Cristo. Aleluia. É verdade. Cara, tudo isso aconteceu comigo, eu não falo de outros. Aleluia. Cara, quantas vezes tu não consegue ser amoroso, tu não consegue ser carinhoso, tu tem problemas afetivos, tu não é um bom colega, tu não é um bom filho, tu não consegue ser um bom pai, tu não consegue ser um bom irmão, tu não consegue. E Satanás, ele vai armando coisinhas. Aleluia. Esse dia eu viajei 500 quilômetros. 300 quilômetros. 350. E num churrasco de família, por um detalhe, eu acabei nem querendo comer o churrasco. Eu fui deitar e o Espírito Santo falou comigo. Não dá bola para isso, isso é um cilada de Satanás. Aleluia. E talvez ali, quantas vezes, amados, olha, o Espírito Santo falando aqui agora. Quantas vezes, quanto tempo tu está de mal com teu irmão carnal, com teu primo, com teu pai, com teu amigo, com teu vizinho, ou com alguém que tu é o cristão, mas aquele não. Cadê o berço da bênção para que Deus mande fogo, para que Deus aprove, para que Deus trabalhe a tua oração, para que Ele mande resposta para a tua oração, para que Ele mande o anjo mandar a bênção. Cadê? Não tem como. Não tem. É a água no altar, é a água em cima da lenha. Não tem como pegar fogo. Entendeu, meus irmãos? Aquela mágoa no coração tremenda. Eu conheço pessoas que, não, meu irmão está numa festa, eu não vou. E Deus e Satanás trabalhavam a contenda entre eu e meu irmão. Não, Satanás. Amém. Eu fui lá e abracei o meu irmão. Não dá bola para isso. É nada. Vou ficar bravo com meu irmão por causa de porcaria. Aleluia. Satanás, tu tá desmascarado agora. Satanás queria que eu ficasse ruim, não falasse mais com meu irmão e perdesse nós já 2 homens já de idade, e perdesse a nossa vida, e perdesse até o vínculo. Hoje eu posso ligar para ele e dizer, meu irmão, tu tem que dar uma cutucadinha, tu tá muito devagar e vai indo. Entendeu? Aí eu sou uma das pessoas uma das únicas que ele ouve. E Satanás queria, uma das únicas que ele ouve, queria romper. Entendeu, amados irmãos? E assim, ele é sorrateiro. É verdade. Então talvez essa noite o teu problema não é tão grave. O teu problema não é tão, como eu acabei de falar, não é como aquela mulher que foi pega no alto do adultério. Não é como os testemunhos que eu te dei de divórcios, de separação, que destruíram família. Talvez o teu problema não é aquele cara que não toma uma decisão, mas o teu problema às vezes é o tanto quanto, porque te afeta muito, te leva à depressão, à ansiedade, te abre porta para que Satanás trabalhe na tua vida. E é isso que Jesus quer fechar essa noite. Ele é o bálsamo. Amém. Ele é tudo isso e um pouco mais. Cara, se eu falar do amor de Jesus para a minha vida, vocês têm experiência já com isso. Mas muitas vezes precisamos ser sacudido. Olha bem, é verdade. É verdade. Nisto o sem vergonha está me travando a minha vida. Aleluia. Então que tu possa ter liberdade em Cristo. Amém. Olha bem, irmão. Para essa igreja avançar, nós precisamos base, estrutura. É verdade. Para nós que somos o corpo de Cristo. Não adianta o pastor fazer a parte dele, se eu não fizer a minha. Nós somos o corpo de Cristo. Muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos caminhar rumo a nos desamarrar de todas as amarraduras que Satanás tenta nos colocar. Amém. Os irmãos podem se colocar em pé. Aleluia.
Que amanhã é dia de trabalho. Hoje é tarde. Amados, a palavra foi explanada. E eu tenho certeza que muita gente aqui calou o coração. Vai sair daqui, como tem aquele livro do irmãozinho que eu gosto muito, que diz assim: depois do culto ele vai com você. Ele vai para a tua casa, ele vai trabalhando o teu coração, ele vai trabalhar a tua família. É lindo o que Deus faz depois do culto. É lindo o que Deus faz depois do culto, quando nós demos espaço. Aleluia. Mas se tu esta noite veio a este lugar e Deus falou contigo esta noite, Espírito Santo. tu tem a liberdade de vir aqui na frente. O pastor, nós vamos estar orando. Amém. Se o teu problema é na saúde, venha, nós vamos estar orando também. É verdade. Aleluia. Nós queremos em cura, Pai. Agora, nesse exato momento, está o Carlos Cáceres, que é o irmão, está lá hospitalizado, meu cunhado, um homem de Deus. Espírito Santo. E ontem ele no hospital, eu falando com ele disse: Deus já está operando, minha diabetes já baixou, meus pés já desancharam, essa tosse já está terminando. E ele é um homem que trabalha na obra de Deus, e nós estamos orando. Amém. Orando. Amém. E ontem eu dava um testemunho para ele se alegrava bastante de uma família que ele ganhou para Jesus lá no México. Amém. A família foi para trabalhar, não conseguiu serviço, mas não veio com serviço, veio com Jesus. Aleluia. E essa pessoa que conheceu Jesus no México ganhou toda a família dele para Jesus. Amém. E esse cara me procurou essa semana. Olha bem, olha a obra do Espírito Santo de Deus. E ele tinha um problema de umas prestações, que o irmão falou, umas prestações vencidas. E ele dizia assim: como eu estou ajeitando a minha vida tudo com Deus, isso eu também quero ajeitar, me ajuda a ajeitar isso aqui. Olha bem, eu dizia para ele: cara, quem te conheceu, cara, eu dizia para ele, isso é obra do Espírito Santo de Deus, que faz na vida do homem. Cara, um testemunho lindo do que Deus está fazendo na vida daquela família. Obrigado, Jesus. Então, nós vamos estar orando. Amém. Inclina a tua cabeça. Aleluia. E nós vamos estar orando assim: Amém. Aleluia. amado Salvador, Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós queremos. Senhor, aqui está, ó Deus, o teu povo, Pai. Aqui está a tua palavra, Senhor, a qual, Senhor, tu escolheu para o teu povo essa noite. Senhor, eu só sou teu vaso, Pai. Só fui um vaso usado esta noite, Senhor. Senhor, tu tinha, Senhor, para este povo, Senhor, libertação tu tem para este povo. Senhor, e com certeza, Senhor, a tua palavra não volta vazia. Com certeza, Senhor, aqui tem homens e mulheres, Senhor, que estão decididos a mudar o quadro da sua vida. Oh, Altíssimo Salvador, tu és grande, Pai. Senhor, tu rompe as cadeias da ignorância. Senhor, tu neutraliza as ciladas do inimigo que tem impedido o teu povo de receber as tuas bênçãos, Senhor. Oh Deus, quando tu entra no bar, tu muda a situação. Quando o homem tem espaço, tu muda, Senhor, o curso da vida. Senhor, aquele que estava sendo considerado morto, volta a viver. E aquele, Senhor, que por um acaso morreu contigo, tem garantido a vida eterna. Em nome de Jesus. Por isso, Senhor, que tu é capaz de tipo de obra e muito mais. Em nome de Jesus. Pai, Sim. visita, Senhor. Visita o Joel que está lá, Senhor, aquele leito de enfermidade no hospital. Senhor, manda um anjo lá, Senhor, para, Senhor, parar por completo
esse tipo de obra, Senhor. Senhor, aqui, Senhor, na igreja, Senhor, os enfermos, ó Pai. Senhor, nós repreendemos pelo poder do Teu sangue vertido na cruz do Calvário e declaramos, Senhor, que toda enfermidade saia, Senhor. Senhor, e que eles possam testemunhar na Tua casa que Tu deu a cura, a libertação de tamanha grandeza. Quantas vezes no desespero ouviste? Senhor, aquela pessoa, Senhor, que acha, Senhor, acaba com acha que tudo. Tu, Senhor, se acha digno de